Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre regra do L'Hopital. Mas para que serve a regra do L'Hopital, tá? Ela vai servir para a gente calcular limites problemáticos, tá? Às vezes a gente tem um limite e a gente não consegue calcular normalmente, ou às vezes é difícil a gente fazer aquelas passagens algébricas para chegar num limite calculável, tá? Então se eu tiver um limite dessa forma assim, por exemplo, na qual eu estou tendo x a um a, tá? E esse a sendo um número real, ou sei lá, x tendendo a mais infinito ou menos infinito, a gente deu uma coisa, a gente chegar num negócio assim, 0 sobre 0, a gente pode aplicar a regra do L'Hopital e vai ser mais fácil, tá? E se a gente tiver, por exemplo, alguma coisa desse tipo também, com x tendendo a, sendo a um número positivo ou negativo ou nulo, sendo um número real, né? Ou a sendo mais ou menos mais ou menos infinito, certo? E a gente chegar aqui, o limite é infinito sobre infinito, ou menos infinito sobre menos infinito, tá? A gente vai aplicar a regra do L'Hopital também, tá bom? Ó, isso aqui é meio que matematicamente inaceitável, né? Falar infinito sobre infinito. O que é isso? Tá? Então isso aqui é mais uma maneira informal de você escrever. Na hora da prova você não precisa escrever isso. Você só mostra que você está aplicando a regra do L'Hopital. Eu vou mostrar aqui como vocês deveriam fazer, tá? Bom, aqui eu já falei que, né, que o a pode ser uma constante, ou mais ou menos infinito, tá? Então a gente vai para um exemplo. Tá? E a gente vai ver o que essa regra do L'Hopital é. Por exemplo, eu quero calcular esse limite aqui, que é aquele exercício que eu fiz lá na parte de limites, tá? Que a gente tinha que fazer, somar mais ou menos 1 e fazer as passagens algébricas. Aqui, se eu aplicar a regra do L'Hopital, vai ser bem mais fácil, vocês vão ver. Bom, se eu substituir o x por 0 aqui, vocês vão ver que vai dar um negócio 0 sobre 0. Bom, deu 0 sobre 0, eu posso aplicar a regra do L'Hopital. Mas como que funciona essa regra do L'Hopital? Bom, eu vou calcular esse limite aqui embaixo e já vou aplicar a regra. Ó, eu vi que já deu 0 sobre 0, tá? Isso aqui eu nem preciso escrever na prova, tá bom? Eu só escrevo a hora que eu for calcular. Bom, aqui embaixo. Ó, eu vi que eu preciso usar a regra do L'Hopital. Eu escrevo L'Hopital. E como que é essa regra? A regra funciona assim. Eu vou derivar o que está do lado de cima da função em relação a x, tá? E eu vou derivar o que está debaixo da função por x, tá? E esse limite vai ser igual. Olha o que vai acontecer. Eu derivei o que está em cima por x, a gente chegou nisso, certo? E eu derivei o que está embaixo por x, chegou nisso. Tá? E eu posso falar que esses dois limites são iguais. Por isso que a regra do L'Hopital é boa. Porque olha aqui, eu já sumi com o x aqui de baixo, então já não vai mais dar 0 sobre 0, a hora que eu substituir. Então eu já posso vir e substituir, vai dar, certo? Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1, ln de e é igual a 1. Então a gente vai ter ln de a menos 1, que é esse limite, tá? Porque eu cheguei, apliquei a regra do L'Hopital, derivei em cima, derivei embaixo e substituí. Tudo bem? Se caso, por exemplo, você derivar em cima, derivar embaixo e ainda continuar dando 0 sobre 0, você pode aplicar novamente a regra do L'Hopital, tá? E derivar de novo, sem problemas, tá? Bom, exemplo 2. Bom, essa função aqui, vocês conseguem ver que se eu jogar x para um número muito grande em cima e embaixo, vai dar infinito sobre infinito, entre aspas, né? Bom, isso aqui vocês não vão escrever na prova de vocês, tá? Isso aqui é só uma informalidade aqui que eu tô passando para vocês. Na prova de vocês vão aplicar diretamente. Vocês viram que deu problema, vocês vão aplicar diretamente aqui, como aqui embaixo, eu vou mostrar. Bom, eu vi que deu problema, certo? Deu infinito sobre infinito. Então, eu já sei que eu posso aplicar a regra do L'Hopital. Então, eu vou derivar em cima, derivar embaixo. A derivada da de cima é 1 sobre x. A derivada da de baixo é 1, certo? Então, esse limite é igual a esse limite. Tudo bem? Isso aqui, como x é muito grande, a parte de cima da fração vai para 0, certo? Vai tendendo para 0. E a parte de baixo da fração é uma constante. Então, esse limite vai dar 0.